Desde a faculdade gostei muito do direito público. Eu sempre estudava constitucional, administrativo, penal, processo penal. Quando eu fui para o tribunal, a vara que eu ajudava a juíza, ela era predominantemente criminal. Era uma vara misturada, mas tinha muito do criminal. Então, ali, aquilo que eu já gostava na faculdade se tornou ainda mais enfático ali na minha vida a partir de encontrar ali, de ver isso na prática. Então, eu me encontrei mais na área criminal. Isso já desde servidora. Quando eu fui fazer o concurso da magistratura, claro que você não vai fazer o concurso e saber só uma parte. O edital da magistratura é extenso, você tem várias outras matérias, né? Não é só o penal e o processo penal. Mas quando eu tomei posse, eu falei assim, bom, vai chegar um momento da minha carreira que eu vou tentar direcionar a minha atividade para a área criminal. Porque, naturalmente, é a que eu mais gosto, é a que eu me atualizo, é a que eu realmente quero atuar. Quando você entra na magistratura, você não tem escolha, como eu te falei, né? Muitas vezes você não tem escolha da vara que você faz, que você vai, ou você tem poucas escolhas, mas não necessariamente da matéria que você quer ir. Então, por exemplo, no início, eu cheguei a atuar em vara de órfãos e sucessões. Então, sucessão, né, de inventário, a pessoa morreu, vamos ver quem vai ficar com a herança, sucessões. Eita, isso aí dá um vara de órfãos, que ia decidir outras questões afetas à cível, eu já fui para a vara de família. Eu ia muito para a área cível. A partir de um momento, eu consegui virar a minha carreira para o criminal. E isso se deu muito pela audiência de custódia. Porque nós começamos a fazer a audiência de custódia. O que é esse instituto? Você sabe? Não. Que é? Isso é a primeira coisa. O que é isso? Está escrito aqui. O que é isso? Que é audiência de custódia. Vamos lá, conta pra gente, então. Então, assim, a audiência de custódia é todo mundo que vai preso, Yuri, ele tem que encontrar o juiz, ele tem que ser apresentado ao juiz. Aí tem o Ministério Público, o defensor, para a gente decidir a respeito da prisão dele. Toda pessoa que é presa no Brasil passa por isso. Toda pessoa. Em tese ou na prática? Na prática agora também. Nem sempre foi assim. Vamos falar sobre isso. Nem sempre foi assim. Então, por um momento, isso não existia. A gente começou a fazer em 2015. De 2015 até 2020, final de 2020, isso era um pouco parcial. A gente fazia para determinados presos, mas não todos. E depois nós começamos a fazer para todos. Então, em 2015, começou a audiência de custódia a ser implementada aqui no Brasil para presos em flagrante. Aquele que praticou um crime em flagrante foi pego ali numa situação flagrancial pela polícia. E aí, depois da polícia tomar as providências, o delegado tomar as providências, ele tem que ser encaminhado para a audiência de custódia para ser decidida a respeito daquela prisão. Essa é a audiência de custódia. Então, isso começou em 2015, eu já era juíza, tomei posse em outubro de 2014. E aí eu recebi o convite no final de 2015 para eu ir para o núcleo de audiência de custódia aqui no Tribunal de Justiça do DF. E aí eu comecei a atuar nesse núcleo em dezembro, uma breve passagem por alguns dias, e fiquei ali fixa a partir de janeiro de 2016, tá? Então, ali eu comecei e fiquei vários anos. Fiquei basicamente 4 anos e meio na audiência de custódia aqui do tribunal. Então, todos os presos em flagrante do Distrito Federal são encaminhados para esse núcleo. E aí passava por mim. Claro que eu não fazia todas as audiências de custódia, mas tinham outros juízes que auxiliavam. Eram 2 salas na época que faziam as audiências, mas necessariamente todos os presos em flagrante passavam por nós nessa sala. Então, foi um desafio muito grande. Na época, talvez hoje as pessoas não tenham tanto essa compreensão, porque era um instituto novo, que não era feito no Brasil, como eu te falei. A gente nunca apresentava, sempre era decidido no papel. Depois que uma pessoa era presa, o delegado faz um documento que chama auto de prisão em flagrante. Ele e encaminha para o descrevia... Poder Judiciário. Isso. No auto de prisão em flagrante, ele descreve como que foi aquela prisão, como que o policial falou que foi aquela prisão. Se tiver uma vítima daquele crime, ele ouve a vítima. Se tiver uma testemunha, ele ouve as testemunhas. Se o preso quiser falar, ele ouve ali o relato do preso e encaminha para o Poder Judiciário decidir, porque é o juiz que decide se aquela pessoa vai continuar presa ou se ela vai poder ser solta. Tem um prazo máximo? Do tipo assim, ó, você foi preso em flagrante e aí você tem que ficar aqui até o juiz decidir o que fazer com você, digamos. Isso é um prazo máximo, mínimo? Como é que funciona esse trâmite? Como é uma prisão em flagrante, tem que acontecer, vamos dizer assim, no tempo mais breve possível, mais exíguo possível.
A legislação diz em até 24 horas. Então, realmente é rápido. Né? Para a nossa realidade do DF, isso acontece. Claro que tem outros estados, até pelo que a gente já comentou aqui, que tem barco, tem uma dificuldade de locomoção, que aí as coisas já não caminham com tanta pressa, tanta brevidade quanto aqui. Mas no Distrito Federal isso funciona, para a gente citar a realidade daqui. Então, é encaminhado esse documento, e antes era só o documento. E aí o juiz estava lá no gabinete dele, aqui na sala dele, pegava esse documento e decidia a respeito daquela prisão, sem ouvir ninguém, sem ouvir o Ministério Público, sem ouvir a defesa, sem ouvir o preso. Com base no relato? Com base no relato unilateral que estava ali no auto de prisão em flagrante, mas sem contribuir para a decisão dele nem o relato do preso e nem o relato da própria defesa do preso e nem do Ministério Público, entendeu? Era meio que só ler e decidir aquele documento. E aí, em 2015, a gente, então, implementou as audiências de custódia. Mas por que elas foram implementadas? Porque nós já somos signatários há muitos anos de alguns tratados em convenções de direito internacionais importantíssimos, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Nós somos signatários, nós internalizamos essas documentações internacionais desde 1992. Mas, então, na verdade... Nossa, é recente, né? Desde 92 já era para fazer assim e demorou uns 2 meses só. Na verdade, a gente estava em débito de 92 até 2015. Uns 20 e pouquinhos anos. Só isso, tá entendeu? Certo. Que lá fala que os órgãos que aderiram àquela convenção devem cumprir as suas previsões, e uma das previsões é a apresentação do preso sem demora, que fala a legislação internacional, para que o juiz analisasse junto às partes, né, com um contraditório, nessa audiência de custódia.